Bom dia! Aqui é a pastora Josi para mais um devocional com propósito para o teu coração. E continuamos no capítulo 11 do livro Campo de Batalha da Mente de Joyce Meyer. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações e participe desta jornada de aprendizado para vencer as batalhas em sua mente. E o tema de hoje, continue crendo. Lá em Mateus, capítulo 14, do verso 24 ao 32, nos diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Querida, neste último versículo, chamamos atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso. Isso demandava fé. Pedro cometeu um erro. Gastou muito tempo olhando a tempestade. Ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse e Jesus prontamente o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembra-se de Romanos 4, 18 ao 21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível? Abraão conhecia as condições, mas diferentemente de Pedro, não creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda assim propositadamente manter nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé. Quando fala que Abraão, contra a esperança, continuou esperando. As circunstâncias eram contrárias, mas ele continuou esperando, porque quem havia falado com ele era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não temeu, ele não olhou para a circunstância e desanimou, ele continuou firme. E Pedro, ao olhar para a tempestade, ao olhar para as águas, começou a afundar. Se Pedro continuasse fixo com os olhos em Jesus, ele jamais afundaria. É por isso que Abraão se manteve ocupado, louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas.
Efésios 6:14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Querida, quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseado em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá no começo. Amada, não se apresse em voltar para o barco em meio à tempestade. Continue os olhos fixos e saiba que Jesus está com você. Se Ele enviou aquela tempestade é porque Ele está com você e Ele sabe que você não irá afundar. Não corra para o barco imediatamente como fez Pedro, não. Deus é Deus que faz cessar a tempestade na hora certa, no momento certo. Continue firme com os olhos fixos naquela visão que Deus te deu, naquele sentimento que o Espírito Santo colocou no teu coração para que seja feito. Não desanime, não retroceda, não tenha medo. Não espere Jesus dizer para você como disse para Pedro, homem de pequena fé, mas que Jesus diga, como disse para aquela mulher do fluxo de sangue, ó mulher, grande é a tua fé. Ela não olhou as suas circunstâncias, ela não olhou o seu estado, ela não olhou quem estava ao redor, ela fixou a sua mente em Jesus Cristo e disse: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. E vá até Jesus com firmeza, crendo que Ele está com você, que essa tempestade vai passar e você vai receber a tua bênção, assim como recebeu também Abraão. Amada, e neste momento, ore comigo. Continue crendo, não desanimes. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a tempestade da tua vida, mas lembre-se, Jesus está com você. Jesus disse: não tenha medo, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Clame a Ele se necessário for, mas não desista. Pai, neste momento, eu oro a Ti mais uma vez, em gratidão, em adoração ao Senhor, e eu creio, eu sinto a Tua presença neste momento, e a minha voz como instrumento, ela vai como flecha a esse coração, e ela vai ativando a sua fé, ela vai renovando as suas forças, ela vai repreendendo todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que estava querendo fazer você desanimar. Mas você vai fazer como Abraão, vai ser edificado e com a sua fé mais forte ainda, glorificando ao Senhor, dizendo: Deus, eu creio, Deus, eu confio em Ti, Deus, eu creio que o Senhor há de dar a vitória. Continue confiando, continue clamando, porque Deus está contigo e essa tempestade vai cessar e você chegará do outro lado vitoriosa para glorificar o nome do Senhor. Eu abençoo a tua vida, o teu lar, a tua família. Receba a bênção. Seja curada de toda enfermidade, de todo mal, seja enfermidade física, seja enfermidade emocional na alma. O Senhor Jesus te toca e te cura hoje. Receba a tua bênção, creia, não duvide, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E aqui
eu finalizo mais um devocional com propósito para abençoar a tua vida e eu te espero amanhã para mais uma palavra poderosa para o teu coração.